Olá, estamos aqui para mais um quadro com entrevista com o profissional e dessa vez o nosso quadro, o propósito é estar apresentando a esses jovens que buscam por uma profissão a diversidade ocupacional que existe para que eles consigam olhar além das profissões mais procuradas, tipo medicina, engenharia e direito. Hoje nós temos como convidado o André. André, seja muito bem-vindo, se apresente para nós, fale de você e da sua profissão para quem está nos ouvindo. Keline, obrigado aí pelo convite, estar aqui contando um pouco da minha história e desse maravilhoso mundo que é, né, a publicidade, o marketing. Prazer aí tentar ajudar um pouco a galera que está escolhendo aí qual profissão seguir, né, ou de repente fazer alguma transição na sua carreira e poder inspirar um pouco a sua audiência aí. Então, meu nome é André Inácio, sou publicitário, eu estou com 38 anos e eu me formei com 21 anos, né? Então já tem aí 17 anos de formado. Eu tenho uma agência de propaganda que já tem há 12 anos já, então é um sonho que eu tinha desde criança de trabalhar nessa área. Então, essa é a história. A gente lá na agência, a gente trabalha hoje muito forte com marketing digital, né? É a área que a gente atua mais fortemente. E os nossos clientes, eles são a maior parte do segmento de esporte e entretenimento. Então, a gente fala que lá na agência a gente trabalha com comunicação, mas trabalha com amor também. Porque o nosso time ele trabalha o dia inteiro fazendo aquilo que ama de verdade, né? Então, você imagina que trabalho dos sonhos você conseguir trabalhar assistindo futebol, produzindo conteúdo em cima daquilo e fazendo aquilo que você ama de verdade, sabe? Então, isso é um propósito muito legal e uma cultura que a gente tem na agência lá que a gente gosta bastante e valoriza muito. E você, então, formada em publicidade, conta para nós aí o que te motivou buscar por essa profissão? Você falou que é um sonho desde criança, mas como é que esse sonho começou? É bem legal que é o curioso que eu lembro quando eu era criança, eu não sei qual idade mais ou menos, mas eu via comercial de televisão, eu não lembro qual era a faculdade agora, mas eu via o pessoal montando câmera, montando luz, eu achava legal, sabe, aquele set de filmagem, eu sempre achei muito interessante isso, e eu tinha para mim que eu um dia queria trabalhar nesse ambiente, né? Então, assim, meu pai ele é da área médica, meu pai é dentista e sempre trabalhou em hospital, então eu fui criado nesse ambiente, apesar de estar muito presente. Eu não me sentia trabalhando na área médica. Eu tenho parente de outras áreas, né, da arquitetura, direito também, mas eu me identifiquei mais com esse ambiente, né, do aquele set de gravação, câmera, os atores e tal. Isso falando da propaganda, isso quando eu era mais novo ainda. Então eu tinha na cabeça que eu queria seguir nessa área. Isso foi uma imagem que ficou na minha cabeça e ficou guardada. E aí, o tempo foi passando, eu morava com meus pais na época, e a minha mãe, ela tinha um... Voltando um pouco antes desse exemplo da minha mãe, eu quando tinha 10 anos de idade, então isso foi em 92, a minha avó tinha um vizinho lá que ele fez uma rifa, olha para ver, ele fez um consórcio, na verdade, de um computador. Porque na época você não comprava computador no varejo, igual você Uhum. compra hoje em dia, não tinha essa facilidade. Então era um consórcio para você ser sorteado para ter um computador, e era aquele computador de tela verde, tinha que botar disquete do DOS para dar boot, era outra tecnologia. E eu fui o primeiro sorteado, olha que legal. Eu fui o primeiro contemplado daquela época. Então, ou seja, eu com 10 anos de idade, eu tinha um computador, tinha lá uma impressora do lado, cara, então eu tinha uma ferramenta na mão. Né? E eu curioso, sempre gostei daquele tema. Aí, passado um pouco mais, a minha mãe, ela tinha, lá na nossa casa, ela tinha um espaço, um quintal com um espaço legal, que ela alugava aquele espaço para festa. Então, a gente tinha lá um salão de festa em casa. E eu, novo, acompanhando aquele movimento das pessoas entrando e saindo lá para poder alugar as festas, o pessoal do buffet, eu comecei a associar. Falei, caramba, então a pessoa vai fazer uma festa, ela tem que ter o convite da festa. O cara do buffet vai vir aqui montar o buffet, ele tem que ter o quê para divulgar para os próximos clientes? Cartão de Olha. visita, um panfleto, tem que ter o cardápio dele. Então, eu com essa idade, bota aí, eu devia ter na época uns 11, 12 anos, eu comecei a oferecer.
Eu chegava lá e oferecia o meu serviço, e isso, na época, devia ser um serviço muito exclusivo de gráfica, né, de algumas empresas especializadas nisso, não era tão comum como é hoje em dia, que, né, você entra lá e rapidinho no celular, no computador você faz. Eu comecei a aprender isso. E eu sempre gostei de conversar, eu sempre tive muita empatia pelas pessoas, então eu sempre quis ser esse facilitador desse pessoal que ia lá alugar o salão da minha mãe. E eu comecei a fazer a minha clientela desse jeito, novinho. Então eu comecei a Já fazer a minha era um clientela, estrategista de marketing criancinha, hein? novinho, muito mais assim, partindo da lógica do marketing, né? Você identificar a oportunidade, você entregar valor para, né, pro teu cliente. Eu comecei a montar isso na minha cabeça e aprender isso na prática. Então, fui montando a minha clientela, montando meu portfólio, fui oferecendo, e eu, novinho, já tinha minha renda. Então, eu já pagava as minhas coisas, pagava as minhas contas já, e isso foi muito bacana. Até que eu cheguei aí na época de escolher qual caminho seguir na faculdade, aí já tinha 17 anos, qual faculdade fui fazer? Comunicação, fui fazer publicidade. Fiz comunicação, foi exatamente aquele universo que eu queria, né? Então, na faculdade, eu tinha aula de redação, eu tinha aula de produção, de TV, de vídeo, tinha toda essa parte. E eu tinha até a parte, tinha uma matéria chamada multimídia, que seria aquela matéria da transição, né, do online para o offline, seria uma forma de desbravar esse novo mundo multimídia, né? Então, foi assim que eu entrei nesse universo, né, da comunicação. Me formei em propaganda e eu lembro que na época da faculdade, a minha tia, a madrinha, Márcia, ela sempre me incentivou e sempre me deu a dica, quase que uma obrigação de eu entrar o mais rápido possível no mercado de trabalho. Então, ela sempre falou, cara, não importa o que você vai fazer, arruma um estágio logo, porque vai ser aquele estágio, aquela parte prática que você vai fazer lá, que vai te dar base para você conseguir crescer na tua área. E assim foi. Eu, na primeira semana de aula de faculdade, primeira semana, eu lembro que eu vi um cartaz que estava abrindo uma vaga, 2 vagas para estágio no núcleo de comunicação da faculdade. Então, eu fiz aquela prova na primeira semana e passei. Fui selecionado junto com meu amigo Ricardo Rotz, grande amigo, que entrou comigo para trabalhar e ser o estagiário da faculdade. Então, do primeiro período até o 8º período, eu fazia jornada dupla. Eu tinha minha aula, eu saía de lá e sempre ia para algum estágio. Então, o primeiro ano eu fui na faculdade e a cada 6 meses eu fui trocando de estágio. A cada 6 meses eu ia para uma agência nova, eu ia para uma empresa nova. Não porque eu estava aquela rotatividade de empresa, não, porque eu queria me colocar à prova e aprender coisas novas e trocar essa experiência profissional. Então, eu tive numa agência experiência, por exemplo, trabalhando com um redator publicitário, na outra eu trabalhei como designer, na outra eu queria aprender um pouco mais de mídia, e assim eu fui conquistando essa experiência da faculdade, mas com a parte prática junto. E um menino que não estava com medo de enfrentar os veteranos, enfrentar o. Eu acho que isso foi uma dica super bacana, né? Enfrentar realmente e se mostrar. E nessa caminhada sua, quais foram os desafios que você enfrentou para a sua formação e o que para você se colocar no mercado e o que você enfrenta atualmente? O primeiro desafio começa em casa, né? Então, quando você fala que você vai fazer uma faculdade de publicidade, então eu lembro que não que eu não tenha tido apoio, mas eu lembro que meu pai ele me falava muito porque eu tinha que fazer algo ligado à engenharia, da engenharia da computação, mecatrônica. Então, eram algumas profissões que estavam muito na moda na época. Então, ele queria que eu fizesse isso. Eu tenho um irmão que ele é engenheiro, outro irmão é músico. Então, eu fui para a publicidade, que não sabia muito, aquela preocupação de pai e mãe, né? Pô, mas como é que você vai ganhar dinheiro com isso? O que faz publicitário e tal? Então, o primeiro desafio foi esse. E o segundo foi na faculdade, como é que você concilia, né, a carga horária lá da faculdade em si com a jornada do estágio. Eu morava muito longe da faculdade, então era basicamente o dia inteiro trabalhando, estudando e virando noite. Eu só tinha aquele horáriozinho para chegar em casa e dormia rapidamente para o dia seguinte. E sem falar que o profissional de comunicação, trabalhava muito com a área de design,
A gente trabalha muito com freela, né? Freela é aquele projeto extra que você costuma pegar para trabalhar de madrugada, trabalhar fim de semana, então você acaba colocando uma carga ainda maior. Então, esse desafio foi muito grande na época. E aí, passada a época da faculdade, legal, me formei, saí dos estágios, entrei no mercado, sim, trabalhei em algumas agências, trabalhei como profissional, trabalhei em algumas grandes empresas também. E aí o desafio foi, eu sempre tinha vontade de empreender. Na verdade, eu já empreendia desde, né, dos 10 anos de idade. É, Então, eu sempre tive essa veia, depois continuei fazendo os meus freelas durante a faculdade, mas eu queria fazer algo maior. Eu queria ampliar ainda mais a minha carreira e até pegar aquilo que eu tinha aprendido, construído, e entregar para mais pessoas, né, para mais clientes, para mais marcas. Então, o desafio do empreendedorismo, né, que até hoje é um grande desafio, né, você empreender aqui você empreender é difícil no Brasil, mais ainda, tem toda aquela parte obscura que você não conhece, da parte tributária, os impostos, toda a burocracia e tal. Então, um cara de comunicação, sem ter experiência nisso, como é que é empreender? Sem ter um investidor por trás, então a gente começou a agência sem nenhum recurso, né? Os nossos próprios clientes foram financiando, né, o lançamento da agência. Então, esse é um desafio muito grande, né? E a gente está aí há 12 anos com a agência. Então, você imagina, num país onde a taxa das empresas quebrarem, né, de sobreviverem, não é tão longa assim. Então, eu acho que o desafio é exatamente esse. Ano após ano, você tem que estar se reinventando, você tem que estar buscando o novo, tanto na parte da empresa em si, quanto na parte do entregável, do marketing, da comunicação, que eu imagino que seja a sua próxima pergunta aí sobre esse assunto. E o que eu tenho, só antes de você me responder isso, eu tenho observado o seguinte: todos os entrevistados nossos, nós escolhemos assim com muito carinho os entrevistados, são pessoas de sucesso, você é uma pessoa de sucesso, atende empresas grandes dentro do ramo que você falou, e a gente nota assim, primeiro, uma grande paixão pelo que faz, e segundo, uma dedicação e zero de preguiça para trabalhar e para buscar. Eu acho que isso é uma coisa assim que a gente tem notado em comum de todos os profissionais que a gente está entrevistando. Então, agora fique à vontade para falar aí a questão das estratégias. Complementando isso, o que eu acho legal é o lance da dedicação, né? Que sempre tem aquela análise relacionada à zona de conforto, né? Que você tem que sair da zona de conforto, você tem que buscar, tem que ter o foco, o incentivo, dedicação, tudo isso. E é difícil, né? É difícil você ter essa autodisciplina, você conseguir, né? Não é todo dia que você acorda bem da cama, não é todo dia que você está no seu melhor momento, não é todo dia que você está inspirado para criar alguma coisa. Então, isso por si só já é muito difícil, né? E quando você tem o teu negócio lá, e você tem famílias para você porque você é responsável, né, pelos salários, pelas pessoas que você tem embaixo de você. Então, hoje a gente tem um time grande na agência lá, graças a Deus tem uns clientes bem legais que a gente atende aqui no Brasil e em outros países também. A gente tem cliente nos Estados Unidos, tem cliente em Portugal também. Então, olha só aquele sonho de menino que começou lá no quarto, atendendo, né, na época do salão e atingindo aí outros locais. Mas eu digo assim, quando eu decidi abrir a agência, mesmo que eu tivesse com o maior medo do mundo, aquele receio do mundo, é esse medo que faz você avançar. Porque eu acho que o dia que você acordar e não tiver medo, e não tiver aquele receio, aquela preocupação, tem algo errado. Sabe? Ou você está na sua zona de conforto, algo muito calmo, ou algum problema vai acontecer. Sabe? Porque você precisa se provocar diariamente. E é essa provocação, sabe, que faz realmente você acordar e falar, cara, eu tenho que ir lá hoje resolver, sabe, aquele é um leão por dia. Eu tenho que resolver isso hoje e vamos nessa. Você acaba não tendo escolha. Por quê? Eu assumi o compromisso, eu montei a agência, eu tenho aluguel para pagar, eu tenho conta de luz, eu tenho funcionário, eu tenho os impostos, eu tenho os projetos para entregar. Então, você se coloca num compromisso, né? Você não tem escolha. Então, aquela motivação você vê e aí você coloca aquele gás e os resultados começam a aparecer e você começa a criar aquele hábito, né? Tem aquela história que para você chegar no nível de hábito, de rotina, você tem que ter tantas horas, né, praticando aquilo. Tem algumas linhas
que defendem isso. Então, na verdade, o que acontece é isso. Você, de tanto fazer aquilo inicialmente, pelo compromisso que você assumiu, acaba virando algo na rotina, somado com o prazer e a tesão que você tem, você vê as coisas realizando, acontecendo, e aquilo, quando você vê, foi, sabe? Então, é exatamente isso que eu acredito. E aí, falando agora sobre a área do marketing, né, é legal que a gente passou por várias fases já, né? Então, eu contei desde quando eu tinha lá meus 10 anos que fazia cartão de visita e panfleto para o salão de festa. Quando eu abri a agência, já era sabe, eu já estava fazendo outras coisas. Eu lembro que eu trabalhava antes de montar a agência, eu trabalhei em algumas agências, trabalhei na TV Globo, trabalhei na Globo.com, eu trabalhava com marcas que a gente produzia bastante coisa, tanto, né, para a web, fazer algumas coisas que tinha alguma ligação com a TV também. Então, quando eu montei a agência, eu já estava muito nesse mundo digital, né, fazendo projetos interativos, já estava criando mais, não só sites, mas fazia muitas aplicações, animações, vinhetas, vídeos, era algo muito nessa linha. Conforme o tempo foi passando, aí surgiu o Orkut, né, não tinha na época, surgiu a rede social, aí quando me vem o Orkut, cara, legal, vamos adaptar o nosso negócio e começar a atender essa necessidade. Então, a gente começou a adaptar o nosso negócio para entregar. E aí o tempo foi passando. Então, o Orkut já mudou. Aí veio o Facebook, aí veio o Instagram. Então, as tecnologias vão mudando. E o nosso grande desafio hoje lá, até voltando ao desafio, é acompanhar essa grande transformação, né? E justamente, assim, hoje que a gente está falando, no meio de uma pandemia, né, todo mundo em suas casas, na quarentena, a gente está passando por um momento que acho que é a maior transformação né, no mundo. Então, e falando das empresas, a velocidade da digitalização tá enorme. Então, tem empresas que estão aí se digitalizando, o que demoraria 5 anos para acontecer, fazendo em 5 dias, em 5 semanas. Está algo realmente assustadora. Por quê? Porque não tem escolha. Então, a pessoa, por exemplo, a empresa que tinha lá atrás, que tinha receio de fazer home office, não teve escolha, ela está fazendo home office agora porque não tem. Então, a pessoa que tinha, por exemplo, receio de compartilhar arquivo na nuvem, ela não tem outra escolha, sabe? Então, ela foi forçada a se digitalizar. Então, quem tem loja física e só vendia, né, com a porta da loja aberta. Não tem escolha, tem que vender online, tem que vender pelo WhatsApp, tem que atender. Então, assim, eu acho que o grande diferencial do profissional de hoje em dia é essa versatilidade, sabe? Qualquer área que for, tem que ter essa versatilidade. E eu até posso dizer que o marketing hoje você não pode falar que eu sou psicólogo, eu sou advogado, médico, dentista. Não. Todo mundo hoje tem que ter conhecimento de marketing, sabe? Para o negócio dele. Então, um exemplo, você, Keline, eu posso falar aqui, eu conheci a Keline pela internet, olha só, e eu acho seu trabalho maravilhoso. Eu sou cliente da Keline, eu conheci a Keline através do YouTube, eu acho que ela faz um trabalho incrível. Então, assim, eu comecei a acompanhar o trabalho dela, os conteúdos dela, eu acompanhava, achava incrível isso, e quando eu senti a necessidade, eu liguei para ela, marquei, e a gente está hoje aqui conversando sobre isso. Então, você vê aí a questão do marketing, a Keline é um profissional de psicologia, é um profissional de marketing e também de psicologia, porque ela tem que acompanhar esse momento, sabe, essa transformação toda. E cada vez mais os profissionais, as empresas, elas têm que estar com esse mindset na cabeça, né? Então, eu acho que esse é um momento novo. Eu vejo que quem tem interesse quem está começando agora e buscando escolher qual caminho seguir, gosta do marketing, gosta dessa área de comunicação, isso é maravilhoso, né? Você pode aprender isso na faculdade, você pode querer se especializar ainda mais nisso e buscar lá, né, a cadeira acadêmica com as matérias e os processos, mas se você for buscar outra área, qualquer que seja, você vai precisar também estudar marketing, acompanhar marketing, porque isso já está no nosso dia a dia. Todo mundo acorda e pega o celular, todo mundo vê a rede social, todo mundo pega o WhatsApp para comunicar com a família, com o cliente, para fazer pedido, fazer compras. Então, isso já está no nosso dia a dia, né? Então, você hoje falar o marketing digital como uma profissão exclusiva de quem estudou aquilo, não, a gente não pode afirmar isso, porque hoje a gente precisa ter esse conhecimento aí para todas as áreas. Eu achei muito interessante, você menino, você até anotei aqui para eu não me esquecer, que você conseguiu identificar a oportunidade
e apresentar estratégia. Eu acho que esse é o grande ponto do marketing aí, né? Que a pessoa, o cliente, a gente como cliente, a gente procura a empresa nesse sentido, me ajuda. E vocês conseguem fazer isso com a gente nesse ponto de identificar o que precisa e apresentar. Então, esse é o caminho. O trabalho é muito bacana. Então, assim... Desculpa. Pode E só falar. te complementando, além do conhecimento técnico em si, a parte do networking, isso é indiscutível, né? O quanto que isso é importante não só na carreira, mas como no relacionamento do dia a dia. Você vê um exemplo, a gente está aqui hoje gravando esse bate-papo, porque a gente teve algum contato em algum momento e a gente manteve esse contato e hoje a gente está aqui. E através de você eu posso chegar em outro profissional, ou essa pessoa pode chegar até a mim e pode virar um cliente da minha agência, por exemplo, e eu posso indicar algum cliente para você. Então, essa rede, isso é formidável. E até um ponto sobre, você falou da oportunidade em si, né? Então, algo que eu acho que vai estar muito ligado com a psicologia cara, antes de qualquer coisa, você tem que entender e gostar de pessoas, de gente, né? Porque, na verdade, as pessoas não compram de marcas, né? Elas compram de pessoas, elas conversam com pessoas, né? Que estão por trás dessas marcas. Então, quanto mais você se dedica a estudar o comportamento humano, sabe, relacionamento, PNL, sabe, a parte neurológica do consumo, isso tudo você vê que tem uma ciência aí por trás que ajuda muito no trabalho. Então, assim, gostar de pessoas e relacionamentos é fundamental. Então, essa é uma dica que você daria, porque eu já te perguntei assim, né, quais as dicas que seriam. Então, você já falou, mas e para quem está querendo, de repente, mudar de foco, ou formou em publicidade e não está satisfeito, está querendo buscar outras coisas, ou não é formado em uma outra área e, de repente, me interessei pelo que a André está falando, o que você poderia apresentar aí de dicas? O que seria o perfil para essa pessoa buscar? Hoje em dia, né, a internet você acha quase tudo, né? Você busca lá, você acha bastante coisa e tem bastante coisa legal também. Então, assim, tem, obviamente, como em todo lugar, tem muita coisa que você tem que estar olhando com certo cuidado, mas você consegue achar bastante coisa legal na internet, você consegue buscar em sites que você pode aplicar rapidamente no seu negócio. Então, tu vai na internet, você busca tutoriais, busca dicas, busca métodos, busca, sabe, N ferramentas que vão te ajudar no seu negócio, né? Isso hoje em dia é mais fácil do que há um tempo atrás, quando você não tinha esse volume de informações. Você tem essa troca com os amigos, então você perguntando, ninguém sabe tudo, é impossível você saber tudo, porque cada dia tem um aplicativo novo, uma ferramenta nova, um sistema novo, uma tecnologia nova. Então, essa troca é bem importante. Então, você participar de eventos, tem bastante evento legal no Brasil inteiro. Participar de evento é muito legal. Você consegue, nas próprias redes sociais, tem umas pessoas que estão bem focadas em produção de conteúdo para isso, para ajudar empreendedores a como digitalizarem os seus negócios. Ou se você quer buscar uma formação nessa área, obviamente, as faculdades estão aí para isso. Não quer dizer que você vai ser da faculdade pronto para isso, né? Até porque hoje eu até discuto muito a questão da faculdade, porque eu não sei se a faculdade está acompanhando a velocidade da transformação dos meios aqui fora. Então, como eu não estou na faculdade esse tempo, né, esse tempo, eu acabo refletindo sobre isso, tá? Mas vale a pena conhecer também e pesquisar bastante, conversa com profissionais. Tem um ponto que eu acho bem legal, a gente lá na agência, a gente sempre manteve as portas abertas. Então, tanto para receber alunos que estão na faculdade, então tem algumas faculdades que tem alguns períodos, né, que você tem um trabalho de você ir para campo, ir para a rua, conversar com profissionais. Uhum. Então, tem um período do ano que, não sei, março, abril, que eu sempre recebo bastante aluno, é um prazer para mim, sabe? Eu gosto de verdade de conversar sobre esse tema e até ajudar pessoas, né? Ajudar, assim, contando o que aconteceu, de repente, as dificuldades que eu tive no caminho, dessa forma, tentar facilitar de alguma forma, né, as pessoas que estão vindo. Então, até para a sua própria audiência, se alguém tiver interesse, curiosidade, saber mais sobre o tema, sem problema algum, sabe? Entre em contato com a gente.
Não sei se vai deixar, deve deixar aqui com certeza, vou deixar os então, contatos do Instagram, deixar tudo direitinho para não perder essa oportunidade. Então, vá lá no @Skidum, é o nome da agência. Skidum é SKIDUN, né? Ou tem o site também, né? O www.skidum.com. Então, lá você vai conhecer um pouco mais dos clientes da agência, o que a gente faz. Pode mandar mensagem para a gente, mandar e-mail, mandar inbox, que vai ser um prazer, cara. Tanto receber via telefone, receber pessoalmente lá, vai ser um prazer poder ajudar. Muito bom, agradeço essa sua disponibilidade. Eu vou deixar nas descrições escrito, que fica mais fácil também, só para clicar. Vou deixar os contatos que você vai me passar direitinho para quem quiser te procurar, ok? Legal. André, Perfeito. muito obrigada. É muito bom a gente entrevistar alguém assim que é entusiasta com o trabalho, que vê muita paixão, porque tem espaço para todo mundo, mas aquilo que é feito com amor é feito inteiro, né? É muito legal. Muito Legal. obrigada, André. E Aline, eu te agradeço. Obrigado aí. Precisando, estão as ordens. Tá bom, um abraço.